boa noite. Bom estar com vocês aqui. Estava ali observando, eu estive aqui de manhã com o grupo da manhã, com os alunos que vão começar aqui no período matutino. E agora observando vocês, é interessante como a gente nota diferenças importantes, e aí não melhores ou piores, mas diferenças importantes. A primeira delas é que eu sinto estar falando com um grupo mais maduro. Vamos ver até onde eu estou nesse caminho. Mas quando eu digo maduro, é aquela percepção de jovens que estão aqui, até onde entendo, buscando um espaço para ter tempo para trabalhar, se já não trabalham, e que vão fazer desse período noturno, um período de uma busca intensa por um objetivo que eu aqui vou chamar de busca por sucesso. Vocês vão ver que ao longo aqui da nossa conversa, muitas vezes eu vou falar sobre o sucesso, e eu queria que você entendesse o sucesso dentro da sua perspectiva, o que para você é sucesso. Porque para cada um de nós o sucesso vai ter uma referência, e eu quero que você traga a sua referência para isso. Eu estou chamando de sucesso tudo aquilo que eu acredito ou almejo alcançar e alcanço, eu dou o nome de sucesso. Eu acho que você, quando decide fazer uma faculdade no noturno, certamente tem uma pegada de sucesso diferente, porque você sabe o que te espera. Você sabe que se você se propuser a durante o dia trabalhar e à noite vir aqui para a faculdade, você vai estar numa energia, você vai estar num cansaço diferente e que você precisa acionar uma bateria extra. Porque se você não fizer isso, vai ficar mais difícil do que você imagina. Eu espero que a nossa conversa aqui possa trazer para vocês motivação suficiente para que nos próximos anos da sua vida, essa carga extra que você precisa esteja próxima de você para você fazer o uso na hora necessária. Mas é muito gostoso estar aqui falando com vocês, a verdade é essa. Eu fiz a escolha de ser um palestrante, de ser psicólogo, sou psicólogo, e trabalhar com jovens. Foi ao longo de toda a minha história acadêmica sempre uma escolha. Eu não, sem querer, estou aqui, eu não sem querer trabalho com jovens na área da educação. Mas começou toda essa história, e eu tenho que fazer algumas confissões, na época em que eu era estudante de colégio, algo que vocês há pouco tempo aí estavam vivendo essa realidade. Porque eu fui um aluno muito complicado, complicado mesmo, assim, aluno encrenca. Saca aluno complicado? Eu era complicado. Aluno fundo de sala, que não gostava do que estava fazendo ali, questionador. Eu não era nem vândalo e nem briguento. Acho que vândalo porque educado eu sempre fui. Briguento porque briguei uma vez ou outra, apanhei e descobri que não era minha praia. Então meu negócio era conversar, eu falava muito. Eu tinha um problema que ninguém aqui sabe o que é isso. Isso é muito raro acontecer. Mas o meu problema era o seguinte, eu sentava no fundo da sala, olhava para o professor falando e pensava, pra quê? Sabe aquela sensação de, putz, eu estou perdendo meu tempo. Eu sei que isso é raro, ninguém aqui nunca pensou isso. Tudo que vocês ouviram ao longo do ensino médio, vocês tinham certeza absoluta que era de fundamental importância na vida de vocês. Não tenho a menor dúvida disso. Mas eu tinha esse problema. Eu tinha um problema. Português, às vezes, para mim era absurdo. Hoje entendo a reflexão e a importância, escrevo livro e tal, mas quem que alguém um dia escrevendo uma frase pensou, agora eu estou escrevendo um adjunto adnominal de verbo? Né? Análise sintática e morfológica era um inferno para mim. Física, vocês aqui, boa parte futuros engenheiros, física para mim até hoje eu tenho dificuldade com matemática. Era complicado, e eu era um aluno complicado, eu era aquele aluno que os meus pais iam na escola, e eles iam, todas as reuniões de escola eles iam. E em todas as reuniões eles ouviam a mesma coisa, que eu era um aluno complicado. Meu pai chegava em casa, geralmente era sábado de manhã, né? Reunião em escola é sábado de manhã, que é para acabar com o seu final de semana. E aí meu pai chegava em casa e falava, Tiago, eu não sei se eu te mato ou se eu te dou os parabéns. Eu falei, começa pelos parabéns, que pelo menos eu morro feliz, vamos colocar numa ordem, né? Não, Tiago, porque o que eu ouço é que você é um cara comunicativo, inteligente, tem amigos, educados, os professores gostam de você. Eu falei, pois é, pai, não tá bom? Ele falou, não tá bom porque você não quer saber de estudar. E é verdade, eu não queria saber de estudar. Eu passei por 7 escolas diferentes na minha época escolar. Uma ou outra por conta de mudança de bairro, grana na família, mas eu tenho que confessar que uma ou outra também porque o papel da rematrícula não chegava em casa. Sabe aquela época de final de ano que chega o papel da rematrícula? E para mim chegava um papel de reunião para os pais. Eu já sabia que não ia dar certo. Por quê? Porque eu era um aluno complicado. Mas não foi sempre assim, é aí que começa talvez a nossa conversa aqui num outro caminho. Porque quando eu fui para a 8ª série, hoje a gente chama de 9º ano, eu fui para uma escola nova, e nessa escola eu fiquei até o final do ensino médio. Então se você fizer as contas, eu mudei 7 vezes de escola até o 9º ano. Foi aí que eu parei e fiquei na mesma escola. E foi interessante porque talvez essa tenha sido a escola que mais me ensinou que hoje eu faço uso na busca por sucesso. Foi a escola que talvez mais tenha me possibilitado uma reflexão de construção sobre quem eu sou e quem eu
continuo almejando ser ao longo desses passos. E começou no ensino médio, quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio. Eu tive um coordenador muito bacana, e a primeira vez que eu conheci foi por conta de uma aula de física. O professor de física resolveu que ele ia ensinar a sala de aula, e eu estava ali presente, a calcular o movimento oblíquo. Lembra do movimento oblíquo? Vocês aprenderam para estar no vestibular, vocês sabem do que eu estou falando. Se não sabem, quem é de engenharia aqui, de algum jeito vai ter que aprender em algum momento isso. Movimento oblíquo. E aí ele usou como exemplo a bala de canhão, clássico dos exemplos do movimento oblíquo. É como aquele exemplo de física dos trens, que São Paulo, Santos, Santos, São Paulo, não tem? Do Rio de Janeiro. Você fica sempre com aquela sensação de, pô, ninguém vai avisar que vai bater, porque é meio ridícula essa história. Tipo, que momento eles vão se chocar? Era bala de canhão. E eu olhei para aquilo e pensei, para quê? Para que eu preciso aprender a bala de canhão? Eu não vou para o exército. Se eu for para o exército, não tem mais canhão. E se tiver um computador que calcula, não sou eu. Eu fiz alguma graça, o professor de física que me adorava me colocou para fora da sala de aula. Eu fui para a coordenação, portanto, era a primeira vez que eu conversava com aquele coordenador. Era ensino médio, era novidade. Eu já tinha terminado o 9º ano naquela escola, mas quando eu mudei para o ensino médio, era um novo coordenador. Ele me deixou esperando um tempão, me deu um chá de canseira danado. Até que, depois desse chá de canseira que ele me deu, ele virou para mim e falou assim, o que aconteceu? Ele era magro, alto, tinha um bigodão assim, tinha uma voz forte. O que aconteceu? Aí eu falei um monte. Aí falei mal de matemática, história, geografia, português, inglês. Falei que tinha que ter mais educação física. Falei que educação artística tinha que ser teatro. E ele me ouvia com cara de conteúdo, com aquela cara de tô te entendendo. Durante um tempo eu até achei que eu ia ser ovacionado na escola porque ia transformar a educação brasileira. Eu já me via no pátio sendo jogado para cima. Eu falei, meu, vou detonar. Ele está entendendo que está tudo errado. Depois de me ouvir bastante, ele vira para mim e fala assim, Thiago, você tem sonhos? Não entendi muito bem a pergunta dele, mas falei, ele foi me pilhando a falar de sonhos. Eu lembro de 3 que na época eram sonhos principais. Eu falei para ele que eu queria ter uma casa na praia, muito dinheiro e casar com uma mulher bonita. Ele se apegou a esses 3, eram os 3 mais marcantes daqueles sonhos que eu disse para ele. E aí ele ficou com isso, né? Casa na praia, mulher bonita e muito dinheiro. E aí depois que ele foi me pilhando a falar dos meus sonhos, ele termina falando assim, ô Thiago, me diz uma coisa aqui. E você acha que é com essa atitude medíocre que você vai chegar lá? Eu lembro dessa palavra porque eu achei que ele estava me desrespeitando. Eu falei, como? Medíocre também não é bem assim. Ele falou, não, vamos olhar seu histórico. Eu falei, muda de assunto, vamos trocar ideia do histórico, tá é sacanagem. Porque se ele olhasse meu histórico, era medíocre mesmo. E aí ele me deu um presta atenção, diferente de todos os outros que eu tive até então. Ele foi o primeiro a me dar um presta atenção, que não mandou eu estudar. O que ele fez comigo foi o seguinte, ele virou para mim e falou, Thiago, eu já entendi que não é estudando que você vai ter casa na praia, casar com mulher bonita e muito dinheiro. Você já me provou isso, que até hoje você não estudou, então você tem sonhos, eu já entendi que não é estudando que você vai atingir. Então como é que é, hein? Porque se você me convencer de outros caminhos, talvez essa conversa acabe aqui e eu dê a liberdade para você voltar para a sala de aula e aí a gente encerra o assunto. Fazendo um paralelo aqui com vocês, durante um tempo eu tive algumas ideias mirabolantes. A primeira ideia mirabolante que eu tive é que eu ia ter um estacionamento. O estacionamento é show de bola, não precisa calcular o movimento da bala de canhão para ter um estacionamento. Pô, o negócio dá dinheiro e tal. Até que eu descobri rapidinho que o estacionamento, além de dar trabalho, porque ele tem uma gestão, ele precisa lidar com funcionários, tem um processo administrativo contábil por trás disso, mas ainda assim não era o maior problema. O maior problema é que o estacionamento que dava dinheiro era um estacionamento de um terreno num lugar bacana. Um terreno num lugar bacana que dá dinheiro é um terreno caro. Caro não combinava com jovens de ensino médio que não tinha dinheiro. Depois de um tempo eu passei a pensar em postos de gasolina. Eu tenho um tio que tem vários postos de gasolina, super bem sucedido, tal. Eu falei, vou ter posto de gasolina, isso aí desse negócio dá dinheiro. Aí até me aproximei dele, né, meio que querendo que ele, sei lá, me tutoriasse, pudesse me convidar para estar lá. E eu fui descobrindo, eu tenho 3 primos, eu fui descobrindo que um já formado em administração, o outro fazendo economia, e a mais jovem que entraria, né, tinha mais perto da minha idade, também querendo fazer administração. Eu falei, com 3 filhos concorrendo espaço nesses postos de gasolina, eu que não estou afim de fazer nada ligado à minha formação, provavelmente viro frentista e olhe lá, porque economia, administração. Bom, fizesse o que eu fizesse naquele ano, eu comecei a prestar atenção e descobri que eu ia ter que estudar de algum jeito. De alguma forma eu teria que aprender o movimento da bala de canhão, porque eu precisaria estar numa universidade para que os meus sonhos pudessem de alguma forma ser alcançados. O que aquele coordenador estava falando para mim é que eu precisava ter projetos. Eu precisava de projetos. E os projetos que eu tinha até aquele momento eram fracos. Não me levava a muito lugar.
Vocês passaram por isso há pouco tempo. Vocês tinham um sonho, estar numa universidade legal. Estar numa universidade como a Mauá, que permite a vocês terem uma formação que não deixa nada a dever no mercado de trabalho. Isso é um sonho. O seu projeto, você sabe bem qual foi. Você teve que estudar, rotina de estudos, se dedicar a conteúdos diversos, aquilo que você não mandava tão bem, você teve que começar a ter mais atenção, aquilo que você já estava mandando bem, você tinha que estar ligado para não se dar mal no vestibular, porque era o que te garantia. Você tinha um projeto que você teve que executar. E ao longo do tempo eu fui percebendo que aquela bala de canhão era muito mais do que calcular uma bala de canhão. Ela me levava à possibilidade dos meus sonhos. Mas hoje, atualmente, eu sei que ainda faltava uma coisa. Que os sonhos mais os projetos ainda carregam algo que falta aqui, ó. E as mulheres me ajudam muito a chegar nessa palavrinha que falta. Eu costumo usar como exemplo a diferença entre homens e mulheres indo para uma festa, indo para uma balada. Você já viu a diferença? É totalmente diferente. Os homens, as mulheres, elas acordam, e no primeiro momento que elas acordam, que elas lembram que à noite tem uma festa, tem uma balada, ela já começa a se comunicar com as amigas. WhatsApp, Facebook, liga, tal. E aí a louca que começa assim, né? Oi amiga, tudo bem? Já acordou? Já. E aí, você vai lá hoje à noite? Ai, não sei. Ah, vamos lá, amiga. Pô, vou sozinha. Ah, não sei, tal. Ô, amiga, o irmão do fulano vai estar lá, tal. O irmão do fulano vai estar lá? Vai. Ah, então eu acho. Vai assim o dia inteiro. Aí uma vira para outra e fala assim, pô, você me presta aquela bota, então? Ai, amiga, eu vou com a bota. Olha, você tá com a minha jaqueta já faz meses, e agora eu preciso da sua bota, você não vai me emprestar. Aí briga durante o dia, discute, diz que não vai mais, desiste da festa, volta a ser amigo, tira do grupo do WhatsApp, volta pro grupo do WhatsApp, volta a ser amigo de novo, melhor amiga, chora junto, liga, fala, não, amiga, eu não queria ter falado aquilo, tá. Muito lindo. O homem não. O homem, poucos minutos antes de ir pra festa, liga um pro outro, manda o WhatsApp, e aí, beleza? Beleza. E aí, vai lá? Vou. Fechou. Hein? É um dialeto, mas que a gente se entende. A hora que chega na festa também é diferente. Você vai para uma balada noturna, uma boate qualquer e tal, geralmente tem fila, e eles fazem de propósito, mesmo que lá dentro esteja vazio, tem fila lá na porta, é para você achar que está bombando lá dentro. A gente é besta, brasileiro tem essas coisas bestas. E aí a gente na fila, se você observar, tem toda a diferença. A mulher, ela quer entrar logo, ela está nervosa, porque ela fez chapinha, começou a chover, o salto alto na calçada, tal, ela quer entrar. O homem não, o homem gosta daquele momento da fila, que é um momento de observar o quanto a amizade ele pode fazer lá dentro. É o momento de prestar atenção, ver se rola alguma possibilidade de novos contatos. E aí ele faz já, a partir dali, um personagem. Se você olhar os homens na fila, os homens já estão naquela coisa meio... dá aquela encostada na parede, fala pouco. A hora que entra, muda também. Porque a hora que entra, a mulher que foi para se divertir, para dançar, tal, ela já quer ir pra pista, já tá rolando um climinha, pá, já rola uma dança bacana, ela já vai. E mulher não dança, mulher sem sabor, já viu isso? Ela mexe o cabelo para um lado, ela mexe para o outro, ela foi para dançar, ela foi para se divertir. O homem não, o homem fica em torno da pista. É impressionante. Muito bem. Eis que alguns momentos acontece do homem olhar para a pista e ele pensar, meu Deus do céu, mulher da minha vida. E que em alguns momentos ela olha para ele e curte, e aí rola um clima de segundos. Meu, mulher da minha vida. Eu tinha que ter saído de casa hoje. Rola um clima gostoso. O problema é que nessa troca de olhares, geralmente os amigos percebem. E aí acaba rapidinho, porque o amigo começa, bicho, a mina mó gata olhando pra você lá, hein? Não, já vi. Então, vai lá, bicho, você não vai falar com ela? Não, já vou, ela tá com as amigas dela. Não, pelo amor de Deus, foi você, vou eu lá, meu, a mina mó gata. Não, pera aí, ela tá dançando, na hora que ela sair de lá, eu vou falar com ela. Não, cara, mas você tá louco, amor? Vai chegar outro cara lá. Começa uma série de cobranças a respeito, porque o sonho da sua vida tá na pista. É a mulher da sua vida. Você começou a criar um monte de projeto, e cuidado, rapazes aqui presentes, maioria de rapazes presentes pelo que eu estou notando, eu vou dar uma dica como psicólogo. Oi é um baita projeto. Vai no oi. Desenvolve a conversa dali, não precisa ter muita técnica, mas tudo bem, você quer criar o plano B, plano C, você cria. Mas chega um momento que você está tão nervoso com isso, que você vira para os seus amigos e fala assim, ó, eu vou ali pegar um negócio para beber, quando eu voltar eu vou lá falar com ela. Os amigos olham com aquela cara e já faz o que você quiser. Aí você vai e tal, você fica meio nervoso, você entra no banheiro, faz um aquecimento, olha o cabelo e tal, vê, arruma a calça, olha o aplicativo de paquera no celular, vê se tem alguma dica, alguma frase bacana tal. A hora que você vai na direção dela de novo, seus amigos estão enfileirados, esperando você sair do banheiro com aquela cara de, meu... Outro cara bacana chegou, a menina gata, ela não sabia dos seus projetos, muito menos que ela é o sonho da sua vida. Meninas aqui presentes, quando eu olho para esse cara e de alguma maneira tento indicar o que ele vacilou, eu diria que esse cara
não teve o quê? Faltou atitude. Sempre sai uma palavra atitude no meio da galera. Faltou atitude. Como se ter atitude fosse fácil, para a mulher da sua vida estar na pista. Não é fácil ter atitude. Mas o fato é que se você colocar o sucesso aqui no meio, coloque o que você quiser como sucesso. A mulher da sua vida, um estágio bacana, uma promoção. Se quiser colocar um sonho bem material para facilitar, você pode colocar ganhar na Mega Sena. E você vai perceber que se você não fechar esse ciclo, você está enrascado. Sonho, ganhar 50 milhões na Mega Sena, um trocado. Projeto, 6 números de 1 a 60. No mínimo, você pode jogar até mais, mas no mínimo 6 números de 1 a 60. Sua data de aniversário, data da sorte, a data de namoro, você precisa de 6 números de 1 a 60. Jogar é a atitude que você precisa ter. Porque se você tiver vontade e sonho de ganhar, tiver 6 números, mas não jogar, e é aqui que a gente começa um papo sério entre nós. Porque é aqui que eu vejo vocês vacilando, é na atitude. Porque sonhos vocês têm. Se eu virar para vocês aqui agora e falarem como é que vocês se enxergam daqui 10 anos, qualquer um aqui saudável vai me falar de 10 anos de sucesso. Vai se ver diante do mercado de trabalho, atingindo os objetivos que se estabeleceu para esses 10 anos. Alguns o próprio negócio, mas numa área mais empreendedora, para outros assumir um cargo de liderança numa multinacional, mas o fato é que todo mundo aqui tem esse sonho. Os projetos para isso vocês conhecem muito bem. Aliás, vocês estão fazendo parte de um deles aqui, que é ter uma boa formação, falar inglês, pensar nos contatos que vocês precisam ter. Vocês sabem, o que a gente vai falar aqui hoje, muito do que a gente vai conversar, vocês até sabem. O problema é a execução disso, é botar em prática. Porque a hora que chega aqui na Mauá, semana de, por exemplo, administração, semana de engenharia, de design, onde palestrantes de várias instituições são convidados a palestrar. Logo depois, às vezes acontece de ser logo depois da semana de provas, e você pensa, estou cansado, vou aproveitar essa semana que eu vou descansar um pouquinho. E em vez de estar aqui, ouvindo palestrantes do mercado de trabalho que você quer entrar, é o seu sonho, em vez de estar aqui, assumindo, pegando o e-mail do cara, indo bater um papo com ele no final, trocando ideia, indicações, novidades que o mercado traz, que nem sempre os professores têm tempo em sala de aula para trazer, você vai ficar em casa, porque você estava cansado. É sua atitude. Ah, mas Thiago, eu trabalho, está desgastante pra caramba, eu preciso dar uma descansada. Escuta, eu não vou tratar essa história toda com complacência e tratando você como um coitadinho que trabalha. Muito pelo contrário, eu vou dizer parabéns, que bom que você trabalha, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer isso mesmo. Quanto mais cedo, melhor. Mas você também é universitário com sonhos, sabe dos projetos, se não tiver atitude, sinto muito. Você vai ficar só na base do sonho. E isso que você se visualiza nos próximos 10 anos, dificilmente vai acontecer. Eu vou trazer um vídeo para vocês, esse vídeo ficou muito famoso há uns 3 anos atrás, e eu faço questão de trazê-lo, mesmo que você conheça, porque a essência dele, o recado que ele passa é maravilhoso. Atenção, eu conheci esse vídeo, ainda antes de fazer sucesso na internet, num encontro, numa conferência, num congresso de administração em São Paulo, internacional, em que nós tínhamos do Brasil inteiro gestores, coordenadores de diversas áreas, das mais diversas empresas tops do Brasil. Então imagina que era um ambiente como esse, talvez com tantos lugares quanto tem aqui, lotado de empresários. Uma empresa antes de mim foi apresentar projetos que eles tinham de treinamento para jovens. E para deixar claro como eles conheciam os jovens, eles criaram um vídeo. Esse vídeo era uma caricatura do jovem que eles hoje acreditavam ser o jovem que ingressa no mercado de trabalho. Então presta atenção, eles criaram um vídeo para dizer, ó, eu sei que hoje esse jovem é o jovem que vai trabalhar para vocês. Gente, no final desse vídeo que você vai assistir agora, todos estavam dando gargalhadas. Grandes empresários, de grandes empresas. Por que gargalhavam? Porque se identificavam com aquilo. Eles diziam, é verdade, eu tenho esse cara na minha empresa. Ele está chegando para mim exatamente assim. Assim como, presta atenção. Estamos de volta com o estagiário. Mas você não me falou sobre a experiência, o know-how. A experiência está sendo bem legal.
Esse negócio que você falou, know-how aí, eu não tô sabendo como é que é esse negócio ainda, ninguém me falou. O network, tô indo muito bem, o professor de informática, muito amigo meu, tá indo bem. Mas network não é só amizade com o pessoal da informática para conseguir acesso à internet. Não, eu também tomo chopp com pastel, o pessoal do financeiro, do RH, logístico, conheço todo mundo. Por sinal, fiquei sabendo que você aprontou na festa de confraternização de final de ano. Como foi isso? Pô, a empresa pagou open bar. Eu me acabei, né? Eu tomei todas. Aí eu comecei a falar besteira, falei os apelidos que eu criei pros gerentes, né? O Zé Pequeno, Aeroporto de Mosquito, né? Mulher Berinjela, né? Aí, pô, vomitei na mesa, foi muito engraçado. Você não acha que esse... E já tá maior pressão, esse negócio de pós-graduação, MBA. Pô, eu tô num ritmo tão frenético, sabe? De trabalho, faculdade. Acabou a faculdade, eu quero dar um tempo, sabe? Eu quero pensar, quero ter qualidade de vida, sabe? Tipo, passar assim 5 anos viajando, sabe? E quando você voltar? Agora eu vou voltar com esse gerente. Ah, mas fingindo que só trabalha, jamais vai alcançar. Mas o gerente também só finge que trabalha. Só que o gerente, ele finge que trabalha numa cadeira mais confortável, com o salário mais alto. Assim eu fiz muito melhor. E a empresa já sinalizou algo a respeito do seu futuro? Na verdade, eu tô saindo da empresa. Saindo, houve algum problema? Teve uma treta aí do notebook, sabe? Notebook? Ah, cara, eu não queria falar sobre isso, sabe por quê? Porque assim, foi uma besteira. Eu acho que a empresa, ela fez uma tempestade no copo d'água. Porque a empresa tem milhares de notebooks, foi só um. Ah, e você está saindo da empresa por causa da treta do notebook? Bem, o que o meu chefe falou não foi isso. Ele falou assim, ele falou que foi porque no momento não existem oportunidades disponíveis na empresa para o seu perfil de profissional. Foi o que ele falou. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa empresa, ela não valoriza o estagiário, não dá oportunidade para a gente crescer, porque eu quero vencer. Eu acho que eu preciso procurar uma empresa melhor para trabalhar. Para encerrar nossa conversa, você gostaria de dar alguma dica para os jovens que estão começando com a carreira? Olha, eu fiz muito entrevista de emprego, virei especialista nesse negócio, então o que eu posso dizer é o seguinte: cada um tem que imaginar que é um produto e saber vender o seu produto, saber falar aquilo que o cliente quer ouvir. Sabe aquelas qualidades que toda empresa procura no profissional? Tem que falar isso. Tipo assim, eu sou um cara dinâmico, dedicado, organizado, centrado, ágil, versátil, flexível, criativo, proativo, decisivo, comunicativo, comprometido, extrovertido, mas não submetido, não. Eu sou agregador de valor, adaptável a mudanças, focado em resultados, tenho facilidade para trabalho em equipe, espírito de liderança, bom relacionamento interpessoal e pensamento sempre positivo, exceto quando estou esperando o resultado do teste de HIV. Aí não. Em toda a minha carreira, eu sempre busquei dividir responsabilidades, subtrair as diferenças e somar os esforços para multiplicar os resultados. Adoro encarar desafios, correr riscos e cumprir metas. Minha grande qualidade é a ética e o profissionalismo. Meu maior defeito é ser muito perfeccionista. Você acha que eu estou mentindo? Ó, tá todos os seus professores, tal, não sei o quê, tudo dando risada lá. Ó. Porque eles sabem que eles têm de 4 a 6 anos, dependendo do seu curso, para mudar essa realidade. Eles sabem que é papel também deles, enquanto universidade, de mudar essa realidade, porque essa realidade existe. É real isso. Isso não é fictício. Nós estamos observando hoje jovens que estão saindo da universidade ou como estagiários ainda, frequentando os últimos anos da faculdade, com características muito parecidas. Claro que aqui com uma caricatura do que é, lógico, mas muito parecido. Por exemplo, eu já estou aqui há 3 meses. Eu já estou aqui há 3 meses. Como assim 3 meses? Você está conhecendo ainda o que é o nosso negócio. Você já está querendo ser promovido. Esse ato de ir para uma festa da empresa e cometer os maiores vacilos, achar que networking é ter amizade com o pessoal do financeiro, para conseguir senha da internet, isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina, e se você não tomar cuidado, a sua atitude te coloca diante disso. Se você não tomar cuidado, aqui agora, nesse momento, você já começou com essa realidade. Quando, por exemplo, você confunde a ideia de que porque você está na universidade, você vai ter liberdade absoluta. Não, estou tranquilo, assisto aula quando eu quero, se eu quero, agora eu estou na faculdade. Agora eu estou tranquilo. Será? É um tipo de atitude muito parecida com a desse rapaz. A ideia de que porque eu tenho que ser feliz, eu tenho que gostar de tudo. E se tiver alguma coisa que eu não gosto,
Se tiver uma matéria, 2, 3 que eu não goste, eu escolhi errado. Eu vou procurar o Thiago lá no consultório dele para fazer uma nova gestão de carreira, uma nova reavaliação, porque eu escolhi errado, não era isso não, porque é o seguinte, eu escolhi alguma coisa para ser feliz, eu escolhi fazer alguma coisa que eu gosto. Quando eu estava pensando numa profissão, eu pensei, vou fazer o que eu gosto. Pô, tem 2, 3 matérias chatas, eu escolhi errado. Tá difícil, não consigo tirar nota, não é para mim. Muito parecido com a cabeça desse camarada. Que quando ele terminar o estágio, quer ficar durante 5 anos viajando, curtindo e volta para ser gerente. Então, apesar de ser uma caricatura, tem muito de verdade nisso, você tem que tomar cuidado para não se identificar com isso. Ainda conversava hoje, saindo daqui no almoço, falando do que tinha feito aqui hoje de manhã, conversava com a minha cunhada. E ela dizia o seguinte, ela falou, pô Thiago, mas tá difícil mesmo, eu contratei, ela tem uma loja na internet, ela vende artigos para bebê na internet, e tem mais de 50 funcionários, apesar de ser uma loja virtual, ela tem mais de 50 funcionários. E aí ela estava falando que ela contratou uma estagiária, ela falou assim, é impressionante, eu me sinto babá. Se eu não passar por ela todo dia e disser o que ela tem que fazer naquele dia, qual é a demanda do dia, ela não faz nada. Quando eu falo, ela é até boa, ela tem competência, a hora que ela faz direito, mas se eu não falar para fazer, ela não faz. Ouvi isso hoje, saindo daqui de manhã. Muito bem, eu tenho boas notícias para vocês. E uma delas é que o mundo pede socorro. Não sou eu dizendo não. Falta gente boa, portanto tem espaço para quem é bom. Você que está aqui hoje, decidido a fazer dos próximos anos universitários, anos de construção de si mesmo bacana, você tem espaço. Falta gente legal. Isso você ouve das maiores empresas de gestão de pessoas que nós temos hoje no Brasil. As pessoas estão se degladiando por talentos. Empresas se degladiando por jovens bons no que fazem. E você pode ser bom, você está começando, você tem tempo para isso. O fato é que tem que ser bom, porque o que não falta é jovem querendo a vaga. Pra você ter uma ideia, a Serasa Experian fez isso no ano de 2013 para 2014, 20 mil inscritos para 12 vagas. 20 mil para 12 vagas. Você fala muito difícil, né? Mais ou menos. Eles tiveram dificuldade de completar as 12 vagas. Porque só no momento em que eles requisitaram, porque fazer a inscrição você pode se inscrever, 20 mil inscritos. Eu vi lá, processo seletivo, trainee, Serasa, inscrições, eu fiz a inscrição. Só que a partir do momento em que eles disseram que era necessário inglês fluente, de 20 mil você já detona para 5 mil. 15 já era. Quando eles diziam que precisava ter tido experiência anterior como estágio, ele já baixa para 1.000. Então parece ser um grande grupo, porque competindo sim, mas será que com condições de ganhar? Aí é outra história. E você que está começando, você vai decidir se você está realmente no jogo ou não. Eu costumo usar como exemplo, se eu dissesse para vocês que eu posso ser um concorrente do Massa na Fórmula 1 esse ano. Será que eu posso? Eu não tenho um carro de Fórmula 1, eu não sei pilotar um carro de Fórmula 1, eu não sou piloto, eu não sou concorrente dele. Ponto. Não adianta eu falar que eu concorro com o Massa na Fórmula 1 se eu não tenho os requisitos básicos para estar na Fórmula 1. Você não concorre no mercado de trabalho se você não tem os requisitos básicos para estar lá. Os processos seletivos hoje, gente, quem de alguma maneira já participou disso ou vive as bastidores, eles são feitos de um jeito muito cruel, mas é o jeito. Você faz a sua inscrição num site, por exemplo, onde você digita lá o seu currículo naquele site. E por trás dele tem um filtro. O selecionador filtra onde ele coloca lá, universidades, o ano, 3º, 4º ano, inglês fluente. Quando ele dá Enter, ele só visualiza o nome, o telefone e o currículo de quem completava esse filtro. Se você não completa esse filtro, nem o seu nome ele vai ver. Não tem mais aquela de olhar currículo por currículo, esquece. Então você agora é sim responsável por uma atitude que pegue esse mercado. O mercado que busca talentos, e se você fizer isso, tem vaga sobrando. Como? Eu vou trazer para vocês aqui o que eu entendo, dentro daquilo que eu observo e estudo, que o mercado hoje exige para você ser um talento, para você ter sucesso. E eu começo perguntando para vocês, existe uma fórmula para esse sucesso? Existe uma fórmula para ter sucesso? Tem um monte de autor tentando chegar nela. Diversos autores fazendo pesquisas. Esse autor aqui, por exemplo, ó, Sucesso Feito para Durar, são 3 autores na verdade, eles pesquisaram 210 grandes personalidades de sucesso, de diversas áreas, de Dalai Lama a Bill Gates. Não importa, não era só áreas financeiras, de dinheiro. E eles chegaram a diversas conclusões, mas uma fórmula para o sucesso eles não chegaram. Esse cara aqui, ó, fora de série, né, o Malcolm Gladwell, que escreveu Fora de Série,
Ele traz um monte de pesquisa mostrando o que as pessoas de sucesso têm. O que elas têm em comum. Mas ele não diz uma fórmula para o sucesso. O fato é que se não há uma fórmula para o sucesso, até então não foi encontrada essa fórmula, existe sim algo de comum a todos que têm sucesso. Existem qualidades, competências, atitudes de quem tem sucesso que são comuns a todos que têm sucesso. E eu vou trazer algumas que eu aqui compilei e percebo hoje o mercado bastante vivo, ávido, de busca por jovens que tenham isso. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: essas pessoas de sucesso, que são das mais diversas áreas, pode ser jogadores de NBA, pode ser Bill Gates, Beatles, Mozart, essas pessoas têm algo em comum. Uma dessas coisas é talento. Alguém tem dúvida que essas pessoas, esses personagens, têm muito talento? Não, né? O problema é que você é mais pessimista, pode nesse momento me ouvir falar isso e falar, aí, tá vendo, Thiago, só aí eu já me arrebentei, já não tenho talento. Não tenho, eu penso, cara, não tenho talento não, cara. Olha, comparado a esses caras então, cuidado, a gente tem uma tendência a achar que as pessoas nascem com talento. Eu nasci Bill Gates, eu nasci Steve Jobs, eu nasci um grande jogador de basquete da NBA, eu nasci. Era só esperar acontecer que aconteceria. E não é verdade. Talento, todos nós temos. É descoberto ao longo da vida, é desenvolvido, é aperfeiçoado, é renovado. Todos esses indivíduos que aqui eu apresentei e todos os outros pesquisados tiveram que aperfeiçoar e desenvolver talento. Não nasceram com ele. É bem verdade que nós não podemos desenvolver todo e qualquer talento. Eu acho muito difícil que eu, Thiago, que sou muito ruim em futebol, que sempre fiquei no gol, porque era escolhido para ficar no gol, aquela maldade de professor de educação física. Isso é uma maldade, né? Separa 2 alunos, um de cada time, e aí fala, bom, agora começa escolhendo. Eu era sempre o último para ficar no gol. O que eu nunca entendi, porque gol é a parte mais importante do time, mas eu sempre ficava no gol. Eu acho muito difícil que eu quisesse me desenvolver para ser um Neymar. Não faz parte do meu grupo de possibilidades de talento. Eu teria que tentar para saber, mas eu acho que não faz parte do meu grupo de talentos. Agora, certamente tenho competências que posso sim desenvolver e aperfeiçoar para ser um Neymar da psicologia. Por que não? Acredito que isso eu tenho. E você? Você também. Você vai ter que descobrir ao longo do caminho, sim. Você vai ter que se testar, mas é possível. O problema é que além de talento, todos os pesquisados mostraram que são necessárias mais de 10.000 horas de dedicação sobre o que fazem para ter sucesso. Atenção, não é que eles tiveram 10.000 horas ao longo do processo. Então não é que Beatles, quando estavam já no fim de carreira, né, quando trágicos acidentes acontecem e tudo mais, eles desenvolveram ao longo da carreira 10.000 horas. Antes de fazer sucesso, eles já tinham 10.000 horas tocando. Assim como Bill Gates, assim como Steve Jobs, antes de fazer sucesso, eles tinham mais de 10.000 horas. Atenção, estou falando de sucesso duradouro. Não vale o sucesso, que também é um tipo de sucesso, que é o sucesso de explosão, momentâneo, aquele que dura algum tempo e passa. Esse não é um sucesso duradouro, que aí sim pode caracterizar um sucesso de menos de 10.000 horas de dedicação. Você está aqui me ouvindo agora e fala, é mesmo? É mesmo. Ah, Thiago, mas se eu calcular o tempo que eu já fiquei na escola, tal, eu já estou chegando nessas 10.000 horas de estudo aí. 10.000 horas sobre alguma coisa específica que envolve suas qualidades e habilidades para que isso se torne um talento para que você tenha sucesso. Não vale pulverizado, 10.000 horas fazendo coisas. São 10.000 horas focado naquilo que você almeja ser talentoso. A gente às vezes não presta atenção no nosso dia a dia, mas eu vou trazer, por exemplo, uma ideia do dia a dia que fica muito simples. Se a gente observar esse menininho, ó, dá uma olhada. É um talento? Não. Qualquer criança dessa idade, que você colocar alguma coisa na frente dela, ela vai bater. Nesse caso foi um tambor. Qualquer coisa. Faz parte do desenvolvimento cognitivo dela. Ela não tem nada aqui que se destaque em relação a qualquer outra criança desta idade. Você colocar alguma coisa na frente de qualquer criança dessa idade, ela vai sair batendo. Tanto é que se você for em loja de brinquedo infantil, você vai achar um monte de tamborzinho desse tipo, que apita, que toca música e tal. Por quê? Porque ela gosta de bater coisa, ela gosta de bater uma coisa na outra. Até aqui,
é só mais uma criança brincando. Mas é possível que, estimulada pelos pais que podem ser músicos ou pela escola, de alguma forma ela pode ter sido estimulada. E algum dia, pode ser que ela chame amigos na casa dela para mostrar coisas que ela vem aprendendo, como por exemplo... Aí sim. Opa, peraí, tem alguém na busca de uma dedicação de 10 mil horas para de verdade se tornar alguém de sucesso e talentoso. Se a gente trouxer mais próximo de vocês, colocar no colo de vocês aqui agora esse exemplo, vocês nesse exato momento hoje são um menino tocando tambor. Vocês estão chegando numa universidade, vão assistir suas primeiras aulas na semana que vem, ou a partir dessa semana, não sei exato, e vão começar a tatear, bater, ainda sem muita certeza do que são seus talentos, do que vocês vão desenvolver. Mas é o seguinte, vocês não vão tocar como este menino, se vocês não ralarem muito. E não adianta, antes de chegar nesse momento, achar que você pode e faz acontecer. Hoje em dia tem um negócio, eu dou aula na universidade também, às vezes eu fico meio nervoso com umas circunstâncias assim. Por exemplo, você fala um dado, então você fala, olha, dados XYZ do mercado de trabalho indicam que hoje nós temos X% de desempregados. Aí tem um camarada lá no fim da sala que está com o tablet, aí ele pesquisa, 5 minutos depois, ô professor, não é essa porcentagem não, estou olhando aqui, isso aqui aumentou esse desemprego. Será que a gente está falando de alguém que traz um conhecimento tácito, um conhecimento que realmente vai levar a uma construção, ou a gente está falando de alguém que está usando de um recurso para dizer que conhece algo? Cuidado, imediatismo, muito parecido com aquele estagiário. Então, de algum jeito, para que você chegue nesse momento, o momento de quem olha e fala, agora eu estou mandando bem, você vai ter que ralar. Mas tem um probleminha. Talvez um dia esse menino queira estar nesta posição. Now let's review some of the standard rock concert movements that you will want to perform with your audience. It's time to start. Rock concert movement number 1. Basic head bob. Ready? Ele não vai chegar a esse nível de excelência se ele decidir dormir na semana de palestras que a faculdade oferece, se ele achar que ele tem que estudar só para tirar nota e passar de ano. Ele não vai chegar. Ele pode até saber e ser bom em alguma coisa, mas para ter essa excelência, ele vai precisar ter um tipo de atitude e postura diante da vida bem diferente. Portanto, entre aquele menino que tocava tambor e o cara que está hoje no Blue Man Group fazendo o sucesso que faz, além de 10 mil horas e desenvolvimento de talento, tem muita atitude para isso. Eu quero saber se você está disposto, me ouvindo aqui hoje, a ter essa atitude ao longo desses próximos anos que você tem pelas frente aí, começam com a universidade, mas que vão ao longo de toda a vida. Muito bem, além disso, todos os pesquisados trazem um significado muito forte naquilo que fazem. Eles sabem o porquê do que eles estão fazendo. Eles têm foco, eles sabem onde eles querem chegar, eles sabem estabelecer metas. E vocês? Qual é o significado de estar aqui hoje? Quando eu falo com um grupo noturno, eu até tenho que tomar um pouco menos de cuidado, porque eu imagino que a maioria de vocês não está aqui porque o pai mandou, ou porque foi do jeito que aconteceu. Acabou o colégio, aí eu tinha que fazer vestibular, acabei fazendo, eu vim parar aqui. Não, eu tenho certeza que a maioria de vocês, boa parte de vocês, está aqui como um projeto, um foco mais bem estabelecido. Mas qual é o significado que você carrega?
Porque se você não trouxer um significado muito forte, talvez você não aguente o tranco. Você precisa saber o que você está fazendo aqui. Você pega, por exemplo, Steve Jobs. Eu gosto de usar ele como exemplo porque está próximo da gente, né? Uma tecnologia que a gente faz uso, que a gente gosta. Steve Jobs foi apresentar o iPad 2, já doente, nos últimos dias de sua vida, do câncer que estava acometendo ele. Ele estava tão mal, ele já estava em internação domiciliar quando ele foi apresentar, ele fez questão de apresentar o iPad 2. Ele estava tão magro que você colocasse ele e o iPad de lado, você vê o iPad e não via ele. E ele estava lá por dinheiro, o significado dele era dinheiro. Devia adorar ganhar muito dinheiro. Mas era esse o significado que ele carregava? Duvido. Era muito maior. Não sei qual era. Não tive essa oportunidade de conversar com ele, nem de ouvir qual era o significado que ele carregava. Mas eu duvido que era só grana. Você aqui hoje, que significado você carrega quando veio parar nessa universidade? Quando vai ouvir seus professores pelas primeiras aulas que você vai ter, os primeiros textos que você vai ter que ler, os primeiros cálculos que você vai fazer? Estou cansado de conversar com jovens universitários e fazer perguntas básicas do tipo, escuta, você já assinou uma revista da sua área? Hein? Uma revista que fale para você, jovem profissional, que traga para vocês os processos seletivos que tem por aí, que fale para vocês dos congressos que vão acontecer, das palestras que vão rolar. Você assinou uma revista? Não. Você assinou a newsletter da sua instituição que regulamenta a sua profissão? No meu caso, o CRP, o Conselho Regional de Psicologia. Você entrou lá no site, assinou a news, porque eles vão te mandar os projetos que esse conselho está fazendo, eles vão te cadastrar, eles vão te mandar os congressos que estão acontecendo. Não, velho, nem sei qual que é o nome do meu conselho. Tem isso aí? Aí eu pergunto, será que traz um significado mesmo de troca com a profissão, de quem se apropria dela? Cuidado, gente, vocês não são mais estudantes de colégio que passar de ano era o objetivo, ter nota era o objetivo. Quando você tinha média no colégio e passava de ano, você tinha média no colégio e passava de ano. Aqui você será mediano, quando você tiver média e passar de ano. Aqui, quando você, por exemplo, que escolheu engenharia civil, estiver no canteiro de obras, e o mestre de obras te perguntar alguma coisa, e você pensar bem e falar, putz, eu lembro do professor falando disso, mas como era mesmo? Posso ligar para o meu professor? É isso que vai acontecer? Acabou, não tem mais essa. Não tem mais, a partir de agora, nota para passar de ano. Tem você, diante da sua profissão, se construindo. E precisa ter um significado muito forte para fazer isso. Muito forte. Além disso, todos os pesquisados traziam consigo a busca por aliados. Todos eles sabiam que não era possível fazer nada sozinho. Eu vou chamar de aliados aqui, por exemplo, a possibilidade da gente fazer network, ou seja, troca, agregar pessoas próximas da gente. A visão que a gente tem de mundo diante dessas pessoas e ela de nós. Por exemplo, seus professores. Seus professores, eu não tenho a menor sombra de dúvida que são um dos maiores possibilitadores de entrada no mercado de trabalho. Por quê? Porque as pessoas que estão no mercado de trabalho os conhecem, sabem que ele lida com vocês e eles ouvem. Então aqui, para não deixar eu mentir, pergunta em sala de aula, vocês vão descobrir se eu estou mentindo. Eles ouvem pelo menos semanalmente, se não mensalmente, alguém questionando, pô, e aí, não tem ninguém bacana para indicar? Poxa, você conhece, tem algum aluno seu lá? Por quê? Porque eles estão vivendo vocês em sala de aula, eles conhecem vocês, eles podem indicar. Professor é um dos maiores aliados que a gente pode ter hoje na busca pelo mercado de trabalho. E a gente esquece disso. A gente resolve buscar no professor qualidades e defeitos. A gente é ótimo em dizer, esse professor é bom, esse professor é ruim, esse professor é legal, esse professor é chato, esse professor é difícil, Este professor é um possível e deverá ser aliado. Só não confunda aliado com cúmplice, porque cúmplice ele não será. Cúmplice tem como diferença de aliado a possibilidade de te motivar a qualquer coisa que você queira fazer. Esse é o cúmplice. Vamos diferenciar? Aliado, semana de palestras que a universidade vai oferecer. Você está louco para ir para casa dormir, está louco para ir para o bar tomar uma cerveja, e este aliado vira para você e fala assim, ó, eu se eu fosse você ia lá, cara, tá rolando umas palestras bacanas, eu fui ontem, estava bem legal, tal. Esse é aliado. É o que te leva junto para a construção. O cúmplice, velho, eu ia lá, né, mas putz, já são o quê? 20:09, vamos tomar uma, vai. Esse é o aliado, esse é o cúmplice. Isso você não vai enxergar nos seus professores. Mas tem outros aliados. O aliado, por exemplo, do colega que está sentado do seu lado agora, que
tem família que provavelmente pode ter um pai, uma mãe, um tio, um avô, um irmão dentro de uma boa organização que você queira estagiar. A visão que esse cara tem do seu lado, que essa pessoa que está sentada do seu lado vai ter de você, pode representar uma indicação. Ô pai, conheci um cara bacana, tal, ele é um bom aluno, tal, ele se dedica, não sei o quê. Por que não? Ninguém faz nada sozinho. Vocês sabem disso, é só pegar a bibliografia de qualquer pessoa que fez sucesso. Os Beatles, por exemplo, quando eles começaram a, de uma certa forma, despontar para o mundo, eles estavam fazendo parte de festivais onde a regra era, você toca até cansar, porque as pessoas ficam aqui se gostarem da banda. Então era uma região com diversos bares, com diversas bandas tocando, e que eles chegavam a tocar 7, 8 horas seguidas. Mas enquanto alguém não foi lá, não olhou e falou, opa, esses caras têm potencial, enquanto alguém não agregou e trouxe juntos e não deu possibilidade de crescimento, ou seja, foi um aliado, a coisa não aconteceu. Eu preciso de aliados, eu preciso fazer troca, e a gente está com muita dificuldade de fazer isso. Muito bem, eu geralmente, para que tenha bons aliados, preciso cuidar da minha comunicação. E cuidar da minha comunicação é lembrar que 65% dela é não verbal e, portanto, é o como eu estou me comunicando. Parece bobeirinha, mas você já pensou aqui comigo que você vai, se já não fez, fará entrevista de emprego? E que isso representa a troca, comunicação, olho no olho? E que nem sempre você está cuidando disso. Você vai apresentar um seminário para um professor em sala de aula, e você prefere deixar aquele seu amigo que fala melhor, tal, deixa ele falando, tal, esquecendo que se você não desenvolver essa competência, você vai ter dificuldade de passar numa entrevista de emprego. Porque faça o que você fizer, você vai precisar disso. Ponto final. E como você está desenvolvendo isso? Como você está cuidando disso? Ficou mais difícil para vocês, eu tenho que ser bem honesto. Era mais fácil para mim, olha que eu não sou tão mais velho assim. Porque houve uma época, vocês compartilharam isso, talvez ainda quanto infância, em que a gente não tinha celular. E que se eu conhecesse aquele sonho da minha vida na pista da balada, trocasse uma ideia com ela, e quisesse falar com ela de novo, eu tinha que pegar o telefone dela, telefone fixo da casa dela. E que, portanto, para falar com ela, eu teria que ligar para a casa dela e falar. Não dava para mandar mensagem, Facebook, WhatsApp, Insta, não dava, era falando. E podia ser que o pai dela atendesse, meu futuro sogro, já que é a mulher da minha vida que estava na pista. E eu teria que ser rápido, eu teria que ter um tipo de comunicação inteligente, criativa, porque pode ser que esse pai virasse e falasse assim, fulana tá assim, quem é? Eu ia falar o que para ele? Ele falou assim, é o cara que pegou sua filha ontem à noite, ela não chegou às 6 horas da manhã? Pois é, das 2 às 6 ela estava comigo. Tinha que ter algum tipo de ação rápida de pensamento, algo que você vai ter que fazer numa entrevista de emprego. Quando eu estivesse falando com ela, a mesma coisa, eu teria que ser criativo, espontâneo, divertido, de alguma forma eu teria que ter um tipo de comunicação bacana para fazer isso. Hoje não, hoje a gente passa horas conectados a um tipo de comunicação escrita, muitas vezes ruim, porque a gente abrevia tudo, coloca um dialeto próprio diante disso, e esquece que a gente vai precisar se comunicar com o cliente, com o chefe, com o gestor, e numa entrevista de emprego, começando por ela. Para que eu tenha aliados, eu tenho que cuidar de como eu me comunico, como eu estou me apresentando para o mundo. Faz um exercício mental, que rápido entre nós. Pega todos os professores que você já teve na sua vida e divide numa tabela na sua cabeça. Ó. A tabela vai fazer uma coluna aqui, você vai colocar de um lado todos os nomes de professores que, se eu perguntasse uma referência a seu respeito, me traria uma referência legal, diria, contrata porque o cara vale a pena. E de um outro lado da coluna você vai colocar o nome de professores que você fala, não liga para ele não, que isso não vai dar certo. Você perguntar para ele, meu amigo. Qual é a coluna que você mais colocaria nomes? Mais do que isso, por que tem nome na coluna do não te indicaria? O que foi que você errou no meio do caminho? Que você não pode errar a partir de agora? Porque para ter aliados você vai ter que cuidar da sua comunicação. Muito bem, mas o que essas pessoas têm em comum além de tudo isso? Para por aqui? Não, não para por aqui. Essas pessoas tiveram em comum oportunidade. E esse é um detalhe que eu não quero deixar passar em branco. Porque alguns confundem oportunidade com sorte. E eu vou te falar um negócio, se eu descer daqui hoje, e alguém me pegar e falar assim, pô Thiago, você é um cara de sorte de ser contratado pela Mauá, eu vou ficar bravo. Peraí, quer dizer que eu aprendo o movimento da bala de canhão, passo num vestibular bacana, entro numa universidade, faço uma formação legal, busco pós-graduação, entro no mestrado, escrevo o livro, e venho parar aqui para falar com vocês e foi sorte. Putz, é sacanagem, hein? Quer dizer que eu não precisava ter feito nada disso, era só esperar que a sorte vinha ou não.
Se vocês quiserem chamar de sorte, eu prefiro entender que sorte é a união de oportunidade com competência. Então você está pronto para alguma coisa, essa alguma coisa gerou uma oportunidade que a fez acontecer. Ah, legal, aí você chamou de sorte. E você já sabe que para ter competência, você precisa de talento, 10 mil horas de dedicação, significado, aliados, boa comunicação. Quer ter sorte? Rala. Seja bom no que você faz. Você vai ver como a sorte bate na sua porta. Ainda conversava isso com um amigo que hoje a gente foi nas férias para um almoço na casa dele de comemoração porque ele se tornou diretor da empresa em que ele trabalha. Um amigo de infância, um cara que eu acompanhei durante toda a minha vida, um grande brother. Estava super feliz. E aí, em um determinado momento no almoço, ele falou assim, mas eu tive muita sorte, porque o diretor foi transferido para fora e tal, e aí era eu que estava ali na boca. Eu falei, sorte? Eu falei, peraí, ele ter ido foi uma oportunidade que você teve de acrescentar ao lugar dele, de sentar no lugar dele. Mas se não fosse bom, cara, você não sentaria. Se não tivesse as qualidades que você tem, você não sentaria. E é disso que eu estou falando aqui com vocês hoje. Não vai na ideia de que um Steve Jobs, Bill Gates, jogador de basquete da NBA, Beatles tiveram sorte. Eles ralaram muito para ter o sucesso que tiveram. 10 mil horas, por exemplo. Muito bem. Além disso, é importante que a gente comece a entender que a gente não é movido pelas coisas, mas pela visão que a gente tem delas. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, culmina na ideia de que ser proativo é uma outra competência que todos os entrevistados, pesquisados de sucesso tiveram. E para eu ser proativo, eu tenho que enxergar as coisas de uma forma diferente. Porque eu não sou movido pelas coisas, eu sou movido pela visão que eu tenho delas. Quer a prova disso? Se entrasse um leão aqui agora, de um de cada lado, e olhasse para nós com aquela cara de eu estou com fome, quem eu pegar primeiro já era. Qual seria a nossa reação? Sair correndo. Botar alguém na nossa frente para ir primeiro ele, não eu. Dar uma cadeirada. Reagir. Mas a reação de todos nós teria fruto em uma coisa. A visão de medo, perigo. Isso confunde a nossa cabeça, porque faz a gente entender que foi o leão o responsável pela nossa ação de correr. Mas não foi. Foi a visão que eu tenho do leão. Porque se eu trocar leão por barata, tem quem tenha muito medo de barata e saia correndo, grite, suba na cadeira, tem um movimento histérico. Tem quem dê risada disso. Tem quem provoque, vai lá pegar barata, joga na galera, já que a gente está no dia de trote mesmo. A reação seria diferente, mas a barata é a mesma. Por que a reação é diferente? Porque a visão que eu tenho da barata é diferente. Portanto, não é o que eu olho, é o que eu penso do que eu olho. Eu penso, leão, perigo, vai me matar, medo. Mas, se eu sou, por exemplo, um louco, um lunático, tal, olho e penso, pô, gatinho lindo, tal, vamos passar a mão, gente, calma, gente, calma, não é agressivo não, vem cá. Não é o leão, é a visão que eu tenho dele. E você, quando estiver numa empresa, para buscar ser proativo, vai precisar ter visões diferentes do que você está fazendo lá. Porque você chegar na empresa achando que agora é só fazer o que te pedem, que está tudo certo, não está, você tem que fazer o que te pedem e ir além. Presta atenção, ó, você foi contratado para fazer A, e você está louco para ser promovido para B. Primeiro, você vai fazer A muito bem. Depois que você estiver fazendo A muito bem, você mostra que você é capaz de fazer B. Você vai ser proativo. Você vai fazer além. Você vai mostrar que você tem competências além. Nessa hora, você vai passar um período em achar que você está sendo explorado. Você vai falar assim, pô, eu estou fazendo mais do que eu fui contratado. Eu estou fazendo, calma. Para que você seja promovido para B, eu tenho que acreditar que você é capaz de fazer B. Você precisa ser proativo para isso. Você precisa enxergar de outro jeito. Porque o cara que enxerga quando aquela caricatura do vídeo que eu trouxe, ele vai olhar para isso e falar assim, não, fui contratado para isso, não estou aqui para ficar fazendo isso aí, não sou pago para isso. A maneira com que ele enxergou as oportunidades impediu ele de ter sucesso e ser proativo. Estou sendo claro, gente? Estou indo num caminho que dá para compreender onde eu quero chegar? Muito bem, se a gente for caminhando, a gente vai entender que todos os pesquisados de sucesso estavam no lugar certo na hora certa. Aí, Thiago, sorte. Estar no lugar certo na hora certa não depende de sorte. Depende da atitude que eu tenho diante daquilo que vou fazer. Porque se você hoje está aqui, você fez uma escolha. Você podia estar em casa. Você podia estar dormindo, assistindo a novela, Big Brother, sei lá o que mais você podia estar fazendo. Foi uma escolha estar aqui. E aqui pode ser o lugar certo e a hora certa para você, dependendo do que você fizer disso. E tem uma regrinha para a gente saber se a gente está no lugar certo na hora certa. A regrinha é simples, ó. Toda vez que eu me perguntar quando, onde e como,
quero, devo e posso. E o quero, devo e posso, em relação a quando, onde, como for positivo, eu estou no caminho certo. Vou explicar melhor. É o seguinte, pega qualquer coisa que você vai fazer agora e faz uma pergunta para você. Quero, devo e posso? Quero comer no McDonald's? Quero. Posso? Posso, estou com grana, tal, vou comer no McDonald's. Devo comer no McDonald's? Volta. Quero começar um namoro? Quero. Posso? Posso. Devo? Putz, eu não sei se é o cara legal, não sei se é a menina legal, não sei. Opa, volta atrás. E se você pensar em uma relação inversa, que às vezes confunde também. Por exemplo, ó. Devo estudar? Devo. Posso estudar? Posso. Quero? Não. Caminho errado. Enquanto você não transformar todas em sim, você está no caminho errado. Você deve estudar. Você pode estudar e não quer? Caminho errado. Transforme em sim. Enquanto não transformar em sim, você está no caminho errado. Pessoas que fazem isso costumam estar no lugar certo, na hora certa. Elas se perguntam em relação a quando, onde e como. Se elas querem, se elas devem e se elas podem. A gente acabou de ouvir isso agora aqui, por exemplo, como um bom exemplo. É possível que tenha veteranos aguardando vocês lá fora. Você quer, você deve e você pode participar? Você tem que responder. E se uma dessas respostas for não, não vá. Você está protegido por isso, fica tranquilo. A universidade está aqui para cuidar disso. Sacaram onde eu quero chegar? Quero, devo e posso. Aqui eu vou encerrando a minha fala com um vídeo. E eu queria que nesse momento final de reflexão você olhasse para esse vídeo e fizesse duas coisas. A primeira delas, tentasse descobrir o que esse cara está pintando. É um cara pintando um quadro. Você vai tentar descobrir o que ele está pintando. A segunda coisa é por que eu trouxe esse vídeo. Porque o Thiago, psicólogo, gestor de carreira, palestrante e tal, trouxe esse vídeo para encerrar a conversa. Você vai tentar descobrir essas duas coisas. Vamos lá. Desculpe. Vamos lá. O que ele estava pintando, você já sabe. O cara é bom, né? Mas além do que ele estava pintando, por que será que eu trago esse vídeo, hein? Além dele ser bacana, óbvio. Eu gosto de fazer isso comigo, portanto quero compartilhar com vocês e quem sabe vocês comprando a ideia não possam ter aí também algo de legal com a vida de vocês. Eu gosto de entender a minha vida parecido com isso, como se eu tivesse quadros para pintar. Como se eu tivesse a possibilidade de me ver diante de projetos, que não só um, mas no plural, projetos. E que cada projeto desse eu chamasse de quadro. E que eu entendesse que para cada quadro desse eu vou ter que fazer traços. Traços que nem sempre eu vou saber exatamente para onde estão me levando.
Traços que nem sempre eu vou ver pronto desde o início. Traços que compostos, se bem feitos e no lugar certo, me levam a um quadro bacana, a uma obra de arte. Vocês fizeram traços quando quiseram estar aqui na universidade. Traços que levaram vocês a prestar uma prova de vestibular, passar nessa prova e aí ingressar na universidade. Esses traços construíram o quadro estar aqui agora, pronto e pintado. Você vai começar a pintar um novo quadro. Esse traço que você está fazendo aqui hoje é o primeiro traço de um novo quadro. Mas não queira ver pronto desde o início, não. Curta os traços. Entenda que os passos que você vai dar dando traços são bacanas. Bota a mão na tinta, pega pincel em cada 2 mãos, suja mesmo, lambuza. Por quê? Porque você precisa viver tudo isso de um jeito também satisfatório, legal, bacana. Isso não significa que você não vai se cansar. Mas quem disse que se cansar é um problema? Eu me canso fazendo esportes, eu me canso namorando, eu me canso, mas isso é ruim? Não, é só um cansaço. Estresse sim é ruim. Estresse geralmente é quando eu não estou desenvolvendo talento, é quando eu não tenho um significado forte, é quando eu não busco aliados, aí eu me estresso. Mas me cansar qual é o problema? Curta o caminho, curta o processo. Você está numa universidade que oferece para vocês acabaram de ver, não tem educação física, com um campus maravilhoso desse, com 2 piscinas, quadras. Vocês estão aqui num lugar com 3 quadras. Só aqui são 3 quadras. Vai aqui fora, você vai ver um campo. Você acha que está aqui o quê? Para fazer você aprender a medir os espaços, começar a primeira aula de engenharia medindo espaços de quadra? Não, está aqui para você usufruir disso e curtir. Curta estar com as pessoas, conhecer gente, fazer vínculos. Mas saiba que você precisa fazer isso com traços. Traços que te levem à construção de um quadro que você vai chamar de sucesso quando alcançar o objetivo que construir esse quadro tinha. Aí cada um de vocês com seus projetos. A quem interessar possa, eu tinha sonhos, casar com uma mulher bonita, ter muito dinheiro e uma casa na praia, ser muito rico e uma casa na praia. Casei com uma mulher linda, que eu sou apaixonado e duvido que tenha mais bonita, que me tornou o homem mais rico desse planeta, com uma filha impressionante. Eu acordo com esse sorriso todo dia, eu vou te falar que depois que eu comecei a acordar com esse sorriso, o meu dia é outro. E que certamente um dia vai curtir muito comigo, não já, daqui a alguns anos talvez, a piscina que eu vou fazer na nossa casa de praia. Portanto, se tem uma mensagem para deixar aqui para vocês, é que eu espero muito, de coração, que eu encontre vocês daqui a alguns anos, vocês sorriam para mim e falem, Thiago, só quadro bacana. Um traço ou outro errado, uma borrada ou outra errada, mas só traço bacana, só quadro bacana. E foi através de um passo que eu dei, ingressando na Universidade de Mauá. Eu dei alguns traços, um deles foi esse aí, acho que eu mandei bem. E estou muito feliz com o que faço hoje, gosto muito de estar aqui. É muito gratificante ter essa troca com vocês. Imaginar que um de vocês, juntando com o pessoal da manhã, entre esses 1.200 jovens que hoje devem ter me ouvido aqui, que possa olhar para tudo isso e falar assim, saquei como é que é, vou nessa pegada. Ganhei minha profissão, ganhei meu dia. Beleza? Boa sorte. Conta comigo se precisar. Até mais. Obrigado. Gostoso. Pessoal, aqui estão os contatos para qualquer coisa que você precisar, tá? Quiser que eu mande o vídeo, a apresentação da palestra, alguma dúvida, fique à vontade. Por favor, não se acanhe em fazer qualquer contato, tá bom? Até mais, boa sorte.